Estou aqui com a Luísa. Oi. Ela vai agora me dar umas dicas e a gente vai começar as nossas compras. Sim, vamos lá. Então, começando aqui, sempre que a gente for escolher algum produto, ou enfim, qualquer tipo de alimento industrializado, a gente vai começar olhando os ingredientes. Por exemplo, aqui numa água de coco, a gente tem que ver do que ela é composta, porque às vezes não é só água de coco. Vai ter açúcar e outros aditivos também da indústria. Daí a gente cai na pegadinha, né? Isso, Acha que tá exatamente. Então os ingredientes, eles sempre estão listados do maior para o menor, ou seja, do que tem mais quantidade do que tem menos quantidade. Aqui começa com água de coco concentrada, reconstituída, a frutose e antioxidante. Já dessa outra água de coco aqui, por exemplo, é só água de coco. A Luísa acabou de me dizer que o suco integral de uva, que eu tanto gosto, a gente pode beber sim, mas que o ideal é diluir em água. É 50 para um copo? 50 ml para um copo de água. Acabei de descobrir que no setor de congelados, a Luísa disse nada presta. Ou seja, não vou nem entrar nesse corredor. Indo para outro. Ó, um escondidinho de cogumelo, então tá liberado. Aqui embaixo tem uma lasanha proteica, tem escondidinho tem um creme de grão de bico. Então tem algumas opções que dá pra gente consumir. Os queijos, antigamente a gente falava que tinha que ser sem gordura, quanto mais branquinho melhor. E hoje, com os novos estudos e tudo mais, a gente já viu que a gordura animal não seria o principal problema. Então os queijos, quanto mais amarelinhos, melhor, porque eles vão ter mais gordura. E quanto mais colonial for, melhor também, porque vão ter menos aditivos da indústria. Eu amo gorgonzola. E daí pode? Pode, mas sempre com moderação. Tá, mas pode. Pode. Passando, batido. Todos esses embutidos aqui a gente passa reto. Tá. Claro que de vez em quando não tem problema a gente consumir, desde que não seja uma rotina, seja uma exceção. Tudo, né, na verdade. Sempre ter equilíbrio, a gente não precisa se privar de nada. Claro, a não ser que a gente tenha uma intolerância, alguma restrição, que a gente não possa consumir determinado produto ou alimento, mas sempre com moderação. Não preciso eliminar de vez da minha vida o hambúrguer do The Boiler, né? Não. Desde que não seja sempre. Tá bom. Tá tudo certo. Nem as coisas gostosas do Imperial. Mas lá tem coisa saudável também. Vou te levar um dia, tá? Sim. Nós, nutricionistas, sempre indicamos o natural integral. Mas muitas pessoas não se adaptam porque ele é mais um pouco mais azedinho, enfim. Então o que eu sugiro sempre é bater com uma fruta, ou colocar um pouquinho de geleia 100% fruta, ou um pouquinho de mel, caso ache necessário para adoçar. Com mel é bem gostoso. Sim. Então assim, a gente vai ver aqui a diferença então de um com sabor e um sem sabor. Só um comentário. Ele lembra o kefir, né? Lembra, O gosto, Sim. assim. Tá, vamos lá. Os ingredientes, então, leite integral ou leite integral reconstituído, leite em pó desnatado e fermento lácteo. Bem pequenininha a lista, sem conservante, sem açúcar, sem corante, sem nada. Agora, se a gente for olhar os ingredientes desse aqui, a lista é enorme. Começa com leite. Vou fazer um print disso. Mas tem uma preparação de mel, então nem é o mel mesmo, que vai açúcar, tem corante, então assim, não é uma opção legal. A margarina, ela é uma gordura totalmente fabricada pela indústria. De natural não tem quase nada. Então se a gente comer plástico, comer margarina, a gente tá comendo a mesma coisa. Nossa, que horror. Já a manteiga não, é de origem animal, então ela seria uma gordura melhor pra gente utilizar do que a margarina. Tanto para cozinhar quanto para, se for colocar, por exemplo, em alguma preparação, enfim, Sim. é melhor utilizar a manteiga. Então aqui a gente chegou na parte de hortifruti, que é a parte que está liberada. Então sempre optar por vegetais, frutas e verduras da época, da estação, porque requerem menos agrotóxico, por já estarem em um ambiente favorável, né?
quem tem preguiça de descascar, picar e tudo mais, hoje no mercado a gente já encontra opções prontas. Então, por exemplo, aqui tem cebola já picadinha, Muito fácil, né? tem uma saladinha já de folhas prontinha. Ai, mas eu curto, sabia cortar, fazer. Mas muitas Comprar pessoas, mais. a maioria dos meus pacientes reclamam que não tem tempo Sim. e tudo mais. Então aqui a gente já tem aqui, ó, um mix de vegetais Ai, esse é legal. para uma sopa, por exemplo. Uhum. Então assim, hoje em dia não tem mais desculpa. Tá, entendemos, Nutri. Lu, ai, tem uma dúvida que eu quero te perguntar. Sobre os cogumelos, que é a maior paixão da minha vida. Sim, pode consumir, eles são uma ótima opção de fonte de proteína. Ai, Então, a legal. gente pode substituir uma carne, um frango, um peixe pelos cogumelos. Nossa, Aí a amei. gente pode fazer ele só refogadinho na manteiga, incrementar ele numa omelete ou num macarrão integral, num risoto. Vamos dar uma olhadinha neles, então? Aí dos cogumelos a gente tem algumas variações, então a gente tem o shiitake, o shimeji, o champignon Paris e o shimeji branco. Eu sei que a Fê não é muito do doce, mas caso alguma vez bate uma vontadezinha de fazer um bolinho de pode chocolate, acontecer. então a gente usa o cacau 100%, que a gente pode ver que tem variações, 100%, 50%, 70%. O 70% também dá pra gente utilizar, mas melhor que seja o 100%. No 50% vai açúcar. E Fê, vem cá que eu quero te mostrar as bolachinhas de arroz. Vocês já devem ter visto que tem essas bolachinhas de arroz. Então agora tem na versão integral, a bolacha de arroz integral. Então tem ela só integral, com pimenta e com chia e linhaça. Então é uma opção legal pra gente utilizar para comer com um patezinho ou uma geleia 100% fruta. E como eu não consegui parar pra almoçar ainda, eu já abri o meu pacotinho de biscoito de arroz. Ele tem aquele fecho zíper, sabe? Muito prático. Meu, adorei, vou deixar no carro e tudo. Outra coisa que é bem comum a gente, principalmente as nossas mães, utilizarem, são os extratos de tomate. Principalmente o pomarola, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente for olhar os ingredientes, a gente vai ver que não é só tomate. Ai, como eu amo um pomarolazinho. Então aqui, olhando os ingredientes do nosso clássico, primeiro ingrediente, tomate, o segundo já é açúcar. Sim. Então sal, cebola, amido modificado, então para que colocar amido? No caso aqui eles utilizam para engrossar. Sal, aipo, manjerona e aroma natural de alho. Mas aqui a gente tem essas opções Olha que vidros lindos, gente. que são legais para a gente utilizar, que a gente vai olhar aqui os ingredientes, é só tomate e sal. Passando batido. Passando Não tem nenhuma batido. latinha dessas que pode pular assim da prateleira e... Não. Nem um patinho feio, aqui é tudo do mesmo grupo. Não, aqui tem as geleias, daí aqui no caso, né? Que a gente indica sempre as que são 100% fruta, que não vão adicionados açúcares. Essa é uma opção que está liberada, né? Claro, em quantidades moderadas, mas que tem uma composição legal, que no caso são só as frutas. As massas a gente sempre consome em quantidades bem moderadas. E, claro, dá preferência para os integrais, macarrão integral, e sempre olhar os ingredientes também. Vou mostrar para vocês aqui a diferença deles. Por exemplo, os dois dizem que são integrais. O primeiro aqui é farinha de trigo integral e glúten de trigo. Então, o primeiro ingrediente é a farinha integral. Ok. Agora, já nesse daqui, os ingredientes são sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é o trigo branco. Farelo de trigo e lá por último fibra de trigo, então ele não é tão integral assim. Então isso a gente tem que tomar cuidado também. E os dois dizem que são integrais. Esse é o meu corredor favorito. Eu não tenho como negar que eu amo esses pacotinhos maravilhosos de massa. Olha coloridas, que lindas. Mas então eu pedi pra Luísa me explicar um pouquinho sobre essas massas, porque como eu não consigo abandonar, eu preciso saber qual é a menos ruim, né? Então, as massas a gente sempre consome em quantidades bem moderadas. E, claro, dá preferência para os integrais,
macarrão integral e sempre olhar os ingredientes também. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença deles. Por exemplo, os dois dizem que são integrais. O primeiro aqui é farinha de trigo integral e glúten de trigo. Então, o primeiro ingrediente é a farinha integral. Ok. Agora, já nesse daqui, os ingredientes são sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é o trigo branco, farelo de trigo e lá, por último, fibra de trigo. Então, ele não é tão integral assim. Então, isso a gente tem que tomar cuidado também. E os dois dizem que são integrais. Eu acabei de ver queijo ralado. Corta, né? Não, aí você tem que olhar os ingredientes pra ver se é só queijo mesmo, se não tem Se for só queijo, pode colocar, por só exemplo, queijo, na massa pode. e tal. Então tá Tranquilo. bom, ótimo. Gente, eu tô aprendendo muito. Quero o V12 na minha vida, não quero o V12 por 12 semanas. Descobri, sabe o que a Luísa falou? Pode ter o V12 pra vida. É só ir renovando o plano, né? O programa é continuar na Viva e continuar no V12. Então eu vou continuar no programa de emagrecimento direto. Então rendeu nossas compras, Sim, né, Lu? acabamos por hoje. Comprei poucas coisas, mas aprendi muito. Sim. Muito obrigada, tá? Nada. Comprinhas feitas. Agora eu vou tentar fazer umas receitinhas e mostrar pra vocês também. Bora consumir alimentos saudáveis, né, gente?